Olá a todos, bem-vindos ao sexto vídeo da nossa série sobre Databricks. E na aula de hoje vamos ver um pouquinho sobre funções. Funções dentro do Databricks não muda muito de uma função que você está usando com a linguagem que você está trabalhando, seja Python, Scala ou Java. Mas eu trouxe essa aula para mostrar porque muitos desenvolvedores ficam confusos quando vão utilizar funções dentro do Databricks, como o DataFrame aceita, como fazer teste unitário e como fazer uma função útil, né? Então, eu trouxe aqui uns exemplos. Então, aqui tem uma leitura adicional sobre funções em Python. Então, como na última aula, vamos criar um esquema, né? E também criar uma coleção de dados e uma tabela para iniciar. Aqui tem informações, né? Então, essa função aqui é uma função que eu criei, create compras de usuário. Ela cria uma tabela com 5 colunas de forma aleatória, tá? Aí ela cria com a compra ID. Se o valor da compra ID é repetido, é porque está no mesmo carrinho de compras, tá? O compra TS é a data da compra, né? O timestamp da compra, na verdade. ID pessoa é o ID do usuário, ID produto é o ID do produto e valor é o valor do produto, tá? Então deixei aqui como inteiro mesmo, porque o intuito não é trabalhar, não é ter uma tabela complicada, é ver como lidar com funções, né? E todas essas informações foram salvas numa tabela para a gente consumir dela. Então já foi criado o DataFrame DF aqui também. Então o primeiro tipo de função que a gente vai ver é a função DataFrame in, DataFrame out. Como assim? Que função é essa? Essa função é muito boa quando a gente está programando em PySpark, programando dentro do Databricks, porque ela gera. Como é que ela funciona? Ela recebe um data frame e a saída dela é um data frame. Então ela se torna muito fácil de testar. Porque quando tu for fazer um teste, é só mandar um data frame para ela e verificar se o data frame de resposta é o que você está esperando de fato, tá? Então, aqui tem um exemplo, é uma função de adicionar metadado, tá? Qual é a função dessa função, né? O que ela tem que fazer? Basicamente, adicionar informações extras aos dados que a gente está ingerindo. Então, aqui é a função de adicionar metadado. Então, eu crio uma coluna extra chamada ingestion TS, ingestion timestamp, quando essa tabela está sendo ingerida, batch ID, um ID desse batch de operação, tá? É legal colocar isso aqui, ó, porque dentro de cada processamento ele fica com um valor único para aquele processamento e quando tu quer referenciar ele fica mais fácil, né? Input file name é o nome do arquivo que está sendo puxado, tá? Se o arquivo está vindo de uma API ou está sendo criado em memória, algo assim, essa função aqui não funciona, tá? Underline metadata file name. Então, como a gente está lendo de uma tabela e uma tabela tem arquivos físicos, vai funcionar. E o data source, que é uma informação que a gente manda para a função, para ele colocar na tabela dizendo, olha, essa aqui é a source da tabela e adicionar. Então aqui, ó, a gente pode ver, eu chamei a função add metadata table, daí ela pega as 5 colunas que já existiam, normal, e adiciona colunas novas de metadado. Quando está sendo essa ingestão, qual é o batch ID, ou seja, o batch o batch da operação, né? Input file name, qual é o nome do arquivo em que esse dado está lá no storage, e o data source, que é um metadado só para dizer qual é a fonte, né? E aqui está dados para teste, né? Essa é a fonte dos meus dados. Agora a gente vai ver outro tipo de função, que é a void function. O que é uma void function? É uma função que não retorna nada, né? Porque ela não retorna nada que ela não é útil, né? Então funções como rollback, salvamento de tabela, alteração, setup,
muitas vezes elas não vão alterar nada, ou não vão retornar nada, né? Só vão retornar, às vezes, até mesmo um true ou false, se o processo funcionou. Então, aqui tem dois exemplos, append table. Então, o que que essa função faz? Ela simplesmente pega o data frame que tu está recebendo, o nome da tabela e ela appenda o resultado na tabela, né? Uma função bem simples. E a gente pode usar isso para fazer orquestrações. Por exemplo, eu criei uma função add metadata. Eu criei uma função add metadata in save table que recebe o data frame, o data source, né? Qual é a source, e o table name que vai ser salvo. E o que que essa função faz? Ela orquestra. Ela diz, olha, quando tu receber o data frame, adiciona o metadado e salva a tabela. Basicamente isso que ela está fazendo. Então aqui, ó, a gente pode ver que eu chamei a função com seus parâmetros e ele foi lá, salvou a tabela no lugar. Então a gente pode usar como orquestração. Também poderia estar dentro de uma classe, chamando funções, tudo, mas essa aula é só sobre funções, por enquanto. E tem as funções auxiliares. Essas funções auxiliares, geralmente, elas são usadas ou, às vezes, fora de contexto de orquestração, ou até mesmo dentro, só que em processos paralelos, né? Então, uma função boa, ó, pegar quais são as informações das colunas na tabela. Então, aqui, essa função, o que ela está fazendo? Olha só. Eu estou lendo a tabela, eu estou descrevendo a tabela, na verdade. Então, esse comando aqui, ó, describe table, dá um display aqui nessa saída, spark.sql é para executar um comando SQL, estou fazendo describe o table name, o nome da tabela, e estou dando um display. Então, é essa tabela aqui que ele me retorna, que é uma tabela de metadados sobre a tabela que eu estou analisando. E ela me diz quais são as colunas, quais são os tipos das colunas e qual é o comentário. Então, é isso que eu pedi. Se eu dou um collect, e tomem muito cuidado com esse comando, tá, gente? Ele me retorna essa tabela como uma lista de colunas, tá? Então, ele me retorna essa tabela como uma lista de colunas. E aí, eu estou tratando essa lista de colunas para ter uma lista de dicionários aqui no final, com o nome da tabela, tipo e comentário. Por quê? Porque é mais fácil para lidar com uma lista de dicionários em Python, tá? Então, por isso que eu converto aqui. Porque eu disse, muito cuidado com o collect. O collect, ele é útil para tabelas assim, tabelas de metadados, tabelas muito pequenas. Porque esse comando força o Spark a mandar todas as informações da tabela para o Python. Ele força a jogar para a memória e joga todas as informações para o driver, tá? Então, se for uma tabela muito grande, o teu driver pode ficar sem memória, tá? Se der um collect nele. Então, aqui... Então, essa tabela, o que ela fez? Ela me retornou como uma lista de dicionários o nome da coluna, o tipo e se tem comentários ou não. Eu também posso criar uma tabela, criar uma função que seta um comentário de uma tabela, né? Então aqui, ó, eu passo a tabela, qual é a coluna que eu quero comentar, qual é o tipo da coluna, porque a sintaxe de alteração de comentário exige que tu coloque o tipo e o comentário. E aí eu vou utilizar essa função para setar um comentário e depois vou pegar a informação para ver esse dado, né? Então aqui, ó, rodando. Agora ele adicionou o comentário na coluna e essa função get table columns information list, ele já me retornou, ó.
ID da compra, IDs repetidos pertencem ao mesmo carrinho. Esse é o comentário do, ID, do compra ID, né? Então podem ver que eu consegui comentar uma coluna muito mais fácil do que na última aula, que vocês viram toda aquela sintaxe, né? Mas agora a gente pode facilitar mais ainda. Por quê? Porque olha só, se eu tenho uma coluna eu tenho uma função que descreve quais são os tipos das colunas e qual é o nome das colunas, e tem uma que seta comentário, eu não preciso passar qual é o tipo da coluna para setar o comentário. Porque eu posso usar a função de pegar a informação da coluna para setar o comentário e trabalhar com isso. Então aqui eu criei uma função chamada comente na tabela baseado num dicionário, que ela recebe o nome da tabela que vai ser comentado, e um dicionário de comentários. Então, o que é esse dicionário? É o nome da coluna e o comentário que eu quero adicionar na coluna. Então, veja, eu juntei duas funções diferentes. O que essa função faz? Primeiro, ela pega a lista de colunas. Para cada coluna, ela cria um dicionário que a chave vai ser o nome da coluna e o valor vai ser a informação da coluna. E aí ele itera em cima dessa lista. Para cada coluna, em colunas para comentar. Se a coluna está no dicionário de chaves, ou seja, se a coluna existe na tabela, ele começa a alteração. Se não, ele levanta uma exceção dizendo, olha, a coluna não existe. E aí, se o comentário que existe na coluna já no momento é diferente do comentário que eu estou passando, então ele faz um check. Será que esse comentário que ele está me passando já não existe na tabela? Se o comentário que está sendo passado para essa função é exatamente o comentário que está na tabela, ela não faz nada. Ela simplesmente passa aqui. Agora, se não, se for diferente aqui, aí ele chama a função para comentar a coluna. Então, aqui podemos executar. E vamos ver a tabela no final. Então, podemos ver que a gente mandou um dicionário com 3 colunas, né? Não mandamos com todas. E ele comentou as 3 colunas com os comentários que a gente queria, ali naquele dicionário. E agora eu vou só realizar a limpeza do ambiente aqui. E pronto. Bem, essa aula aqui também tem exercícios. Então, aqui na parte de atividades, né? Na parte de funções, tem 3 exercícios. Primeiro exercício, crie uma função que retorna a localização física da tabela, location ou path. Aqui vocês vão poder usar isso com describe extended table e lá tem uma chavezinha lá que diz o local. E vocês têm que pegar essa informação e retornar só essa informação na tabela. Então é uma função que recebe o nome da tabela e retorna onde ela está salva. Exercício 2. Crie uma função que retorne um dataframe com somente o último registro do dataframe de cadastro para cada cliente. Então tem esse dataframe aqui e pode ver que o ID do cliente repete. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 4. E ele tem uma data de update. Eu quero criar um dataframe que ele só tem o último registro de cada cliente. Tá? E eu preciso de uma função para isso. Então, é uma função que recebe o dataframe, pode receber a coluna que vai ser feita essa verificação e a coluna de data, por exemplo. E o exercício 3. Faça uma função que, passado o nome de um widget, ele gere na forma de texto e já retorne o valor do widget. Então, se tu passar o nome do widget para essa função, ele tem que gerar aqui em cima o widget e tem que retornar qual é o valor desse widget
para ti aqui embaixo, tá? Então, são esses 3 exercícios aqui. E como de costume, para finalizar a aula, quanto custou a última aula? Custou R$ 3,23 mais 70 centavos, custou R$ 4,00 no total. Isso aqui eu acho que é porque passou um pouco da meia-noite no horário UTC, né? Daí ficou de um dia para o outro. Mas era isso que eu tinha pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal. Se tiver qualquer dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários. Até mais!